Hoje, o tema da nossa reflexão é compreendendo a natureza do reino de Deus. Vamos conversar um pouco sobre a natureza do reino de Deus. E nessa conversa, nessa reflexão, eu proponho uma definição para o reino de Deus. Proponho também uma definição para a constituição do reino de Deus e a consistência do reino de Deus. Por fim, vamos falar um pouco sobre as realidades desse reino e como devem viver os cidadãos do reino de Deus nesse lugar. Todos os que nasceram de novo pela fé na obra redentora de Cristo Jesus se tornaram cidadãos do reino de Deus. Isso é importante sabermos sobre isso, refletirmos e pensarmos sobre isso. E a minha oração é para que o Espírito Santo nos ensine o que nós precisamos aprender sobre a presença e a influência do seu reino em nós e através de nós, especialmente nesses dias. Eu quero fazer com você uma breve oração antes de entrarmos na mensagem. Então ore comigo. Senhor Jesus, nós apresentamos o nosso coração como uma boa terra, uma terra fértil, pronta para receber a boa semente que é a palavra do Senhor. Que ao cair no solo do nosso coração, essa semente germine e cresça para produzir fruto com abundância. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Em primeiro lugar, é preciso lançarmos luz sobre a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo, pois se nós não compreendermos bem ou não compreendermos corretamente a mensagem central do Evangelho de Jesus, não seremos capazes de vivê-la plenamente. Isso seria tornar vão o sacrifício de Cristo, e definitivamente não é isso o que nenhum de nós queremos. Veja o que diz a Bíblia em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Perceba nesse texto que nós acabamos de ler as palavras governo, príncipe, domínio e trono. Todas elas profetizam sobre um Messias rei que viria para estabelecer o seu reino, que de fato se cumpriu em Cristo Jesus. Nós lemos também em Miqueias capítulo 5, versículo 2: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Perceba novamente a expressão o governante de Israel, numa referência ao reino de Deus que viria por meio de Jesus Cristo. Lemos ainda em Zacarias capítulo 9, versículo 9: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Novamente, a palavra rei nos aponta Jesus Cristo como aquele que viria para estabelecer o reino de Deus entre os homens. Há ainda o fato explícito em todo o Antigo Testamento, de Deus expressando e demonstrando o seu desejo de ter um povo exclusivamente seu, sobre quem e através de quem ele reinaria na terra. Vemos isso através das alianças com o povo de Israel, através de Adão, Noé, Abraão, Moisés por 2 vezes, Davi e por fim para todos nós através de Jesus Cristo. Perceba que em toda a história da humanidade Deus demonstra o seu desejo de estabelecer o seu reino entre os homens. Isso é maravilhoso, irmão. Precisamos saber também que o reino de Deus é eterno, porque Deus é eterno. Assim entendemos que o reino de Deus sempre foi, o reino de Deus está sendo ao longo da história, e o reino de Deus será definitivamente na volta de Cristo Jesus.
Nós vemos isso nas palavras do salmista Davi, no Salmo 145, versículo 13. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é bom e fiel em todas as suas promessas, e bondoso em tudo que faz. Veja o que Davi diz: o teu reino é eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O reino de Deus sempre foi, o reino de Deus é, e o reino de Deus sempre será. Aleluia. Também precisamos considerar o que a Bíblia nos diz como um todo sobre o reino de Deus. E embora hajam muitas coisas que poderíamos pontuar aqui a respeito do reino de Deus em toda a Bíblia, vamos enfatizar o que Jesus e o Novo Testamento nos dizem sobre esse reino. Veja, a primeira pregação de Jesus em seu ministério público foi sobre o reino de Deus. Logo após voltar do deserto, onde ele fora tentado por Satanás, Jesus começou a pregar dizendo: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Vemos isso em Mateus capítulo 4, versículo 17. Lemos também em Mateus capítulo 4, versículo 23, as boas novas, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. À medida que o ensino e os sinais que Jesus fazia entre o povo aconteciam, era dito que o reino de Deus estava próximo. Vemos em Mateus capítulo 10, versículo 7: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus está próximo. Ou em algumas versões, o reino dos céus está próximo. Alguém está pedindo alguma coisa na internet? Falar os textos devagar. Ok. Ok, a mensagem vai ficar gravada, irmão. Fica tranquilo, vai estar gravado. Você pode acessar essa mensagem por 27, 35, 40 vezes para pegar todos os textos. Vamos lá. Então nós vemos Jesus dizendo em Mateus capítulo 10, versículo 7, por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo, ou o reino de Deus está próximo. Jesus disse para Nicodemos que para entrar no reino de Deus era necessário nascer de novo. Lemos isso no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7, aquela passagem bíblica espetacular em que Jesus tem um encontro com Nicodemos, um líder entre os fariseus, um mestre da lei, que procura Jesus às escondidas no meio da madrugada para conversar com Jesus sobre quem ele era e o que ele fazia. Nós lemos em João capítulo 3, versículo de 5 a 7, respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Vemos por fim que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é a mensagem do reino eterno de Deus, que era, que é e que há de vir. Talvez haja quem possa perguntar agora: não é a salvação dos perdidos a mensagem do Evangelho? Vemos ao longo de toda a Bíblia, especialmente das passagens que eu mencionei aqui, que não, o reino de Deus é a mensagem do Evangelho. Reino este do qual pertencem os salvos, os nascidos de novo. Escute isso: a salvação é a porta de entrada para o reino de Deus. O Evangelho não é sobre a salvação em si mesmo. O Evangelho é sobre o reino de Deus para aqueles que são salvos. Por isso disse que a salvação é a porta de entrada para o reino de Deus, onde os salvos podem viver uma vida gloriosa com Cristo Jesus. É por isso que nós sabemos que pela fé em Cristo fomos posicionados no reino. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nós lemos: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Veja que pela nossa redenção,
o que o apóstolo Paulo chama de o perdão dos nossos pecados, nós fomos reposicionados, recolocados do império das trevas para o reino de Deus. Vemos aqui novamente a proeminência do reino de Deus como o centro da mensagem do Evangelho. Este texto nos diz que, ao crermos e confessarmos Cristo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador e Senhor, somos resgatados e transportados de um lugar ao outro, do império das trevas ao reino de Deus, como eu disse. E aqui está a verdade mais maravilhosa pela qual todos nós poderíamos ter sido tocados. No império das trevas éramos escravos de Satanás e prisioneiros do pecado. No reino de Deus somos filhos do Deus Altíssimo e livres para amar a Deus e para ser amados por Ele. Você pode dizer glória a Deus aí na sua casa, irmão, porque antes de Cristo você era um escravo de Satanás e um prisioneiro do pecado, mas em Cristo Jesus, no seu reino, você é filho e é livre. Aleluia. Então, considerando estes fatos, considerando estes que nós poderíamos chamar de alguns fundamentos sobre a natureza do reino de Deus, perguntamos: o que é o reino de Deus? É importante saber que tanto o império das trevas, como nós lemos em Colossenses 1,13, quanto o reino de Deus, não se referem a um lugar físico, a uma geografia física, mas a uma mentalidade regida pelo imperador do império, Satanás, ou pelo rei do reino, Jesus Cristo. E é a partir da mentalidade que nos rege que se estabelece todo o resto do nosso modo de vida. Todo o contexto em que nós estamos agora e as circunstâncias que estamos vivendo são um resultado, obviamente, aquilo que está sob o nosso controle, aquilo que diz respeito à nossa vida particular, privada. É um resultado da nossa mentalidade, da nossa maneira de pensar, de ver, entender, agir e reagir no mundo. Tanto o império das trevas quanto o reino de Deus é uma mentalidade. Quando ainda no império das trevas não temos consciência da nossa necessidade de Deus e vivemos escravos da nossa carnalidade, dos impulsos carnais que nos levam a todo tipo de comportamento que é reprovável para Deus. Mas quando somos recebidos por Cristo por meio da fé nas boas novas do Evangelho, nós nascemos de novo, ao que Jesus disse a Nicodemos. Somos reconectados a Deus pela habitação do Espírito Santo em nós. E somos então, a partir de agora, ensinados pelo Espírito à santidade que nos leva a um comportamento adequado aos padrões do reino de Deus em que agora estamos. Por isso nós lemos em Efésios capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 24. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, disse o apóstolo Paulo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Veja aqui a mentalidade determinante. Renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Eu não sei você, irmão, mas nesse exato momento eu sinto o desejo de levantar as minhas mãos e dar glória a Deus e dizer aleluia, porque por meio de Jesus Cristo nós entramos no reino de Deus para uma vida plena e abundante com Ele. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você está no reino de Deus. Você não está mais no império das trevas, você não é mais um escravo de Satanás e nem um prisioneiro da sua carnalidade. Você é um filho amado de Deus e livre no seu reino para amá-lo de volta e para fazer toda a sua vontade. E esse é o melhor lugar onde nós poderíamos estar, irmãos, no reino de Deus, conectados a Ele, para viver uma vida
para Ele, para a glória do seu nome. Então nós entendemos que o reino de Deus é uma mentalidade, o reino de Deus é uma realidade espiritual interior, presente em todo homem redimido pelo sangue de Jesus, que é governado e inspirado a uma vida para a glória de Deus, pela conversão, ou seja, pela mudança, pela transformação de uma mentalidade carnal em uma mentalidade santa. Isso é o reino de Deus, uma realidade espiritual interior, presente na vida de todo homem redimido, perdoado e justificado pela fé em Jesus Cristo. E nessa realidade espiritual interior, nós agora somos governados não mais por uma mentalidade carnal que nos conduz ao pecado, mas por uma mentalidade santa que está sendo santificada cada vez mais pela obra do Espírito Santo presente em nós. Isso é o reino de Deus. Qual então seria a constituição do reino de Deus? Veja, nós também devemos saber que assim como todo reino, o reino de Deus também tem uma constituição. Pastor Teófilo Hayashi, em seu livro O Reino Inabalável, afirma que o reino de Deus possui suas próprias leis e código de ética e conduta. A Bíblia está repleta de leis e princípios que regem o reino. São verdades que nos esclarecem quanto à nossa conduta, responsabilidades e até direitos. A palavra de Deus não é um livro religioso, mas um documento legal do reino que registra a vontade do rei e os seus intentos. Na Bíblia, o rei deixa claro como tudo funciona e como ele quer que tudo funcione. É importante perceber que ao mesmo tempo que a Bíblia é uma constituição, ela também é um testamento para todos os filhos que debaixo da graça recebem o espírito de adoção e legalmente podem se referir a Deus como Pai. Ele continua dizendo: nela estão registradas as ideias e promessas do rei sobre seu próprio reino e o que ele deseja para os seus filhos e cidadãos. E ainda, o que nos dá autoridade para manifestar o reino de Deus onde estamos é o conhecimento e a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. A Bíblia, a palavra de Deus, é a constituição do reino. Nela está registrada toda a intenção de Deus, toda a vontade de Deus para os seus filhos, os cidadãos do reino, e para o mundo onde os seus filhos e cidadãos do reino vivem. Sem a constituição do reino, vivemos perdidos, sem saber para onde ir, o que fazer. Sem a constituição do reino, vivemos sem saber quais são os nossos direitos e saber também quais são os nossos deveres nesse reino. Todo cidadão do reino, a saber, todo cristão nascido de novo pela fé na obra redentora de Cristo Jesus, não precisa da constituição do reino, necessita da constituição do reino. Precisar é diferente de necessitar, irmão, porque se você precisa de alguma coisa, pode ser que de algum jeito você se vire sem ela, mas quando você necessita de algo, é porque você não tem outro jeito. Você não consegue se virar sem aquilo do que você necessita. Nós não precisamos da palavra de Deus como a constituição do reino. Nós necessitamos da palavra de Deus como a constituição do reino. Porque sem ela, nós não nos movemos um centímetro sequer à nossa frente. Entendemos assim que a constituição do reino é a palavra de Deus. E que somente pelo conhecimento e pela aplicação dessa palavra é que nós podemos não só viver plenamente a realidade do reino, como manifestar ao mundo as belezas e as realidades desse reino glorioso, o reino de Deus. Essa reflexão de hoje, ela tem a intenção de instigar você a buscar compreender melhor qual é a sua realidade em Cristo Jesus e em que posição você está agora em Cristo Jesus diante dos olhos de Deus. Eu me lembro desse momento da oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus, antes de ser
crucificado, ora pelos seus discípulos, ele diz ao Pai: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque eles estão nesse mundo, mas eles não são desse mundo. Sabe, nós precisamos compreender o reino de Deus, não como o nosso lugar de destino, mas como o nosso lugar de origem. Porque a nossa redenção em Cristo Jesus é parte do plano eterno de Deus de nos levar de volta ao lugar de onde nós não teríamos saído caso o pecado não houvesse existido. Num relacionamento com Ele, sem a interferência do pecado e de nenhum tipo de manifestação carnal, onde teríamos absoluta consciência de quem Deus é, do seu caráter, das suas excelências, da sua realidade, e viveríamos em paz com isso. O meu desejo é que você, a partir de hoje, proponha-se a trabalhar com o Espírito Santo para enxergar-se a si mesmo pelas lentes de Deus e para enxergar o mundo em que você está pelas lentes de Deus. Sabe, todos nós fomos de alguma maneira, estamos sendo de alguma maneira, e talvez por tempo indeterminado ainda seremos de alguma maneira impactados por essa crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Seja nas nossas finanças, seja nos nossos trabalhos, na nossa rotina diária, na nossa saúde muitas vezes. Todos nós, indistintamente, de alguma maneira, estamos sendo ou seremos afetados por esse cenário de crise, por esse cenário de inseguranças, por esse cenário de instabilidade em que estamos vivendo hoje. Mas eu lembro a você as palavras de Jesus na oração sacerdotal, que eu acabei de mencionar aqui, está registrado lá em João capítulo 17. Jesus disse: olha, Pai, por favor, livre os meus filhos ou os teus filhos do mal, porque eles estão nesse mundo, mas não são desse mundo. Quando nós nascemos de novo, irmãos, nascemos para uma nova realidade. Quando nascemos de novo, nascemos para o reino de Deus, nascemos para ser conduzidos, guiados, liderados pela constituição do reino de Deus. Quando nascemos de novo, nascemos para servir a um rei, que agora tem absoluta autoridade sobre a nossa vida para estabelecer seus planos, seus propósitos. Por isso, a minha intenção nessa noite com essa mensagem é provocar você a olhar a sua vida além da pandemia, olhar a sua vida além do isolamento social, olhar a sua vida a partir de uma perspectiva de longo prazo, porque nós não somos ou não estamos limitados ao que está acontecendo à nossa volta, porque nós não andamos por vista, andamos por fé. Obviamente que nós não podemos sair, obviamente que porque não podemos sair, não podemos trabalhar, obviamente que porque não podemos trabalhar, as nossas finanças são afetadas, ok, eu entendi tudo isso, você também entendeu tudo isso. O que eu quero dizer é que a nossa realidade eterna é mais real do que a nossa condição terrena, porque a nossa condição terrena um dia acaba, mas a nossa realidade eterna, como propõe a expressão, ela é para sempre, ela dura para sempre. E nós precisamos enfocar a nossa visão naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. Nós precisamos enfocar a nossa fé naquilo que permanece e não naquilo que não permanece. Por isso eu quero desafiar você a olhar todo esse cenário a partir do reino de Deus e não a partir das suas limitações naturais humanas. A partir do reino de Deus e não a partir do que o mundo está dizendo sobre quem nós somos e como devemos viver. A partir da constituição do reino que revela a nós a vontade do rei a quem estamos submissos agora. Estamos no reino de Deus, o reino de Deus está em nós. Isso deve afetar toda a nossa vida, todo o nosso modo de viver a vida. Então entendemos o que é o reino de Deus, essa realidade espiritual interior. Entendemos qual é a constituição do reino de Deus, a sua palavra, a Bíblia. E devemos pensar também em qual é a consistência do reino de Deus. Porque é preciso saber que o reino de Deus tem uma consistência.
A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Uau! O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Lemos claramente nesta passagem que a consistência do reino de Deus é o seu poder. Em outras palavras, o que mantém o reino de Deus em pé e em movimento é a sua capacidade de realizar a sua vontade. Precisamos entender que, se estamos no reino de Deus, nossas vidas, contextos e circunstâncias devem ser constantemente afetadas pelo seu poder, a fim de que a sua vontade seja feita em nós, para então ser feita através de nós. A consistência do reino de Deus é poder. O que sustenta o reino de Deus é o seu poder. O poder do reino é o poder criativo e irresistível do nosso Deus. O mesmo poder pelo qual o universo foi formado do nada é o poder que opera em nós para nos fazer quem fomos criados para ser, os filhos do reino, através de quem Deus deseja fazer-se conhecido no mundo. À medida em que testemunhamos Cristo em todo o nosso modo de viver, estamos no reino de Deus e o seu reino está em nós. O seu reino é o seu poder, operando em nós a sua vontade, estabelecendo em nós o seu governo e realizando os seus propósitos. Por isso não é errado pensar que há pessoas, há cristãos que estão no reino de Deus. Há cristãos que estão na igreja, mas não estão no reino de Deus. Porque ainda não se submeteram humildemente ao governo de Deus, ao controle de Deus, à sabedoria, ao juízo de Deus. Porque é isso que o reino de Deus é, o poder de Deus em ação na vida de todos aqueles que lhe pertencem, por adoção, de todos aqueles que são seus filhos. Você pode responder a si mesmo: como eu sei se o reino de Deus está em mim, está operando em mim? Se a vontade de Deus revelada a nós nas Escrituras está se cumprindo na sua vida, se você está sendo santificado pelo Espírito Santo, se a sua carnalidade está em baixa, se você não tem mais prazer pelo pecado, o reino de Deus está em você. Se você tem paixão pelas Escrituras e ama estar na presença de Jesus, em comunhão com Ele por meio do Espírito Santo, o reino de Deus está em você. Se você vive com um senso de propósito e de missão, se você sabe que a vida não é só sobre você mesmo e sobre as suas coisas, o reino de Deus está em você. Se você sente que Deus quer usar você para manifestar a sua presença no mundo, o reino de Deus está em você. Mas se ainda estamos vivendo essa vida preocupados com o que nos diz respeito apenas, se ainda estamos vivendo essa vida preocupados com o nosso futuro nesse mundo apenas, se ainda estamos vivendo a nossa vida pensando em como nós podemos ter mais de Deus, e pensando em como nós podemos viabilizar que Deus faça mais por nós, talvez nós ainda não estejamos no reino de Deus. Talvez o reino de Deus ainda não esteja operando em nós. E nós precisamos dessa reflexão nesses dias em que somos desafiados a olhar a nossa própria vida, a olhar as nossas contas bancárias, a olhar a nossa despensa e pensar que a vida é sobre nós. Nós temos refletido aqui já há algumas semanas, mais propriamente dito, desde o começo dessa pandemia em que nós começamos as nossas transmissões online, sem as nossas reuniões presenciais, em palavras de encorajamento e ânimo, palavras de fé, para manter você aceso e com uma boa perspectiva, um bom olhar para a vida nesses dias difíceis. Mas já há alguns dias nós temos sido desafiados por Deus a olhar um pouco mais além. Temos sido desafiados por Deus a trocar as lentes pelas quais estamos vendo todo o cenário diante de nós. Nós recebemos uma mensagem poderosa de Deus na quarta-feira, por meio do Davi, que nos trouxe a reflexão, a necessidade de olharmos a palavra de Deus, que carregamos o que chamamos de Bíblia como matéria dada. Saber que Jesus é o nosso pastor, que Jesus é a nossa esperança, isso é matéria dada. É como se lá dos céus, Deus e Jesus estivessem olhando para nós e dizendo: E aí? Como é que vocês vão... O que vocês vão fazer com isso? Você entende? O meu desafio é trazer você a esse lugar, a essa posição espiritual, na qual você é filho de Deus
e cidadão do seu reino. Nas palavras do apóstolo Paulo, um embaixador e um representante do seu reino. Reino esse cuja natureza está no próprio Deus. Um Deus de abundância, um Deus em quem não há limitação de recursos, um Deus em quem não há escassez, um Deus em quem não há tristeza, um Deus em quem não há depressão, um Deus em quem não há miséria, um Deus em quem não há medo. Esse Deus está em você, na pessoa do Espírito Santo. Isso seria motivo suficiente para nos alegrarmos até o fim da noite, para eu terminar essa mensagem e celebrarmos a ceia do Senhor. O Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus dos mortos, está dentro de cada um de nós, dentro dos filhos de Deus, cidadãos do seu reino. Não temos falta de absolutamente nada, porque o Senhor é o nosso pastor, e Ele não nos deixará faltar aquilo que nos é necessário. Não temos medo de nada, porque temos o Espírito do Senhor. O Senhor que também na palavra de Deus recebe o nome de amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não temos medo da escassez e da pobreza, porque sabemos que Deus, o Senhor do seu reino, no qual nós estamos, não depende do dinheiro para nos abençoar financeiramente. Por uma palavra da sua boca, muros são derrubados, portas são abertas, portas são fechadas, milagres acontecem, cadeias são rompidas. Deus não está limitado às condições monetárias desse mundo em que nós estamos vivendo para nos abençoar financeiramente, irmãos. Então nós não tememos, nós não nos apavoramos, nós não perdemos o sono. Talvez você pode dizer assim: Daniel, não é possível que você está dizendo uma coisa dessas. Você não sabe qual é a minha realidade nesse momento, você não sabe como eu estou vivendo nesse momento. Verdade, eu não sei qual é a sua realidade, como você está vivendo nesse momento, mas eu sei como você deveria estar vivendo nesse momento. Eu sei qual deveria ser a sua realidade nesse momento, se você é um filho de Deus e se você está no seu reino. Essa deveria ser a sua realidade. Essa deveria ser a sua vida exatamente agora. Confiança, coragem, alegria, ânimo, autoridade espiritual. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Porque essas são as realidades do reino de Deus. Então entendemos o que é o reino de Deus. Essa natureza, essa realidade espiritual na qual nós estamos. Entendemos também qual é a constituição do reino. E sabemos também qual é a consistência do reino. Poder criativo e irresistível de Deus. O mesmo poder pelo qual o universo foi formado do nada. É o poder que opera em nós pelo Espírito Santo. Veja, irmão. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos está em cada um de nós. Que poder incrível é esse, irmãos? Que traz Jesus da morte depois de 3 dias. Está em nós, está dentro de nós. Como nós vivemos com uma consciência tão baixa desse poder que nos habita. Porque somos afligidos, assolados pelo medo e pelo pânico, pelas inseguranças desse mundo terreno, passageiro. Quando o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos habita dentro de nós, quando a palavra eterna do nosso Senhor Jesus Cristo habita dentro de nós, pelo Espírito que Ele nos deu, o apóstolo Paulo disse que aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com Ele. Somos um espírito com o nosso Deus, o nosso Redentor. Por que tememos? Por que nos afligimos? Por que nos angustiamos? Porque ainda não estamos plenamente conscientes da nossa realidade espiritual eterna. Porque ainda não estamos plenamente conscientes da nossa posição eterna em Cristo Jesus e no seu reino. Por isso nós precisamos despertar a nossa consciência para esses fatos nessa noite e a partir dessa noite, irmãos. Porque, como eu tenho dito aqui, talvez não tenha havido na história da humanidade, ou talvez eu esteja exagerando essa perspectiva, um momento tão apropriado para a manifestação dos filhos de Deus, um momento tão apropriado para o avanço do reino de Deus, como esse momento em que estamos vivendo agora. Porque, como eu tenho dito, é quando as trevas desse mundo são mais densas que a luz dos filhos de Deus pode brilhar mais forte. Se estamos numa penumbra, à meia luz, e acendemos uma luz, o ambiente muda um pouco. Mas se estamos em total escuridão e acendemos uma luz, o ambiente muda completamente.
Esse é o quadro, esse é o panorama, esse é o cenário. Estão nos prometendo trevas densas. Que venham, nós carregamos a luz de Cristo que brilha na escuridão das trevas, apontando o caminho ao perdido. Essa luz está em nós. Precisamos despertar e ampliar a nossa consciência para isso nesses dias, irmãos. A igreja de Jesus será exigida no pós-pandemia, mais do que muitos de nós vivemos para ver. Pode ter certeza disso. A igreja de Cristo vai ser exigida em seus recursos. A igreja de Cristo vai ser exigida em suas fronteiras, em seus limites, em sua influência. A igreja vai ser exigida de muitas maneiras. E a igreja não é o prédio onde nós estamos reunidos. A igreja somos eu e você. Se eu e você não estivermos plenamente conscientes da nossa posição em Cristo, da autoridade que carregamos, irmãos, seremos exigidos e não teremos respostas. Seremos exigidos e não teremos o que oferecer. E não teremos o que dar, e não teremos o que falar. Que lástima! Porque se o mundo não pode contar com os filhos de Deus, os filhos do Criador do universo, do Criador do mundo perdido em que estão, vão contar com quem? Se o mundo perdido nas trevas não pode contar com os filhos da luz para acenderem, brilharem a luz na escuridão desse mundo, vão contar com quem? A igreja será exigida, você será exigido, eu serei exigido, nós seremos exigidos na nossa fé mais do que nunca. Precisamos estar prontos e posicionados no reino de Deus, porque o reino de Deus não é um reino de vítimas, o reino de Deus é um reino de filhos. O reino de Deus não é um reino de coitadinhos, o reino de Deus é um reino de protagonistas. O reino de Deus não é um reino de pessoas que estão na defensiva, o reino de Deus é de gente que está na ofensiva. O reino de Deus é de pioneiros. O reino de Deus é de gente que está no front, é de gente que está indo à frente. Se você está no reino de Deus, você precisa despertar a sua consciência para isso nesses dias. Precisamos acordar, igreja. Precisamos entender onde estamos, quem somos e o que é esperado de nós. Então, tendo entendido alguns fundamentos elementares do reino de Deus, e falado um pouco sobre o que é o reino, qual a constituição do reino e a consistência do reino, eu quero falar com você um pouquinho sobre o modo de vida dos filhos de Deus nesse reino. E para isso, eu quero partir da premissa que o modo como nós vivemos no reino e pelo reino é também o modo como Deus deseja se manifestar no mundo. A manifestação de Deus no mundo, ela se dá por meio dos filhos do reino, que estão vivendo uma vida nos valores e nos princípios em que esse reino está fundamentado. É assim que Deus se manifesta no mundo. Deus não vai se manifestar no mundo mais com trovões, com colunas de fogo, Pode ser que por sua soberania Ele faça isso de maneira espetacular em contextos específicos. Mas em geral, Deus está se manifestando no mundo agora por meio dos seus filhos. Deus está se manifestando no mundo agora por meio dos cidadãos do seu reino. Deus está manifestando as realidades desse reino por meio daqueles que nele vivem, comprometidos com a constituição desse reino, carregados, tomados pela consistência desse reino, que é o seu poder. Uau! Irmãos, no pós-pandemia nós veremos tantos milagres acontecendo. Se você é crente há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, você vai entrar numa temporada de milagres, sinais e maravilhas como você nunca viu antes. Literalmente, escreva o que eu estou dizendo, irmão. Nós literalmente vamos ser desafiados a levantar os mortos. Nós vamos ser desafiados a abrir vista aos cegos. Vamos ser desafiados a abrir audição aos surdos. Vamos ser desafiados a dizer ao paralítico, levanta e anda. Vamos ser desafiados a curar os enfermos como nunca antes, a expulsar demônios como nunca antes. Vamos ser desafiados a nos levantarmos como uma voz para a nossa nação. E não se engane, por favor, não se engane. Sabe quando você vê pastor A, B, C ou D abraçado com o presidente, aquela coisa toda? Não se engane, isso ainda não é a voz da igreja falando a nação como uma voz profética, como a voz de Deus. Os tempos em que os profetas se manifestavam no Antigo Testamento como uma voz profética de Deus pontual, cirúrgica para a nação de Israel, eram tempos de crise, eram tempos difíceis, eram tempos de apostasia. Sabe, irmãos, não se deixe enganar por essa quantidade absurda de lives que estão fazendo, né?
por causa desse momento. Eu nem sei por que estão fazendo tanta live assim. Mas olha, não se deixe enganar. Não se deixe enganar, irmão. A porcentagem de crentes no mundo não reflete a mudança que o mundo deveria estar sofrendo por causa da quantidade numérica de crentes que nele habitam. Ou de crentes que se dizem crentes que nele habitam. Porque onde um crente está posicionado, o reino de Deus está ali, pronto para manifestar-se. E onde o reino de Deus está ali, pronto para manifestar-se, há curas, há sinais, maravilhas, milagres, transformação, santificação. Alguém que bebia e batia na sua esposa, quando entra no reino de Deus, para de beber, para de bater na sua esposa. Se isso não acontece, ele é um crente nominal. Se isso acontece, ele está na igreja, mas não está no reino de Deus. A sua salvação pode ser questionada. Se alguém mentia e roubava e fraudava nos negócios, quando ele vem para Cristo e entra no reino de Deus, ele agora passa a viver honestamente, trabalhando com honestidade, com retidão, devolvendo. Irmãos, olha que incrível. Você lembra de Zaqueu? Qual foi o maior sinal da conversão de Zaqueu? O maior sinal da conversão, do arrependimento de Zaqueu, irmão, foi Zaqueu ter ressarcido a quem ele roubou 4 vezes mais. Às vezes a gente diz da boca para fora que está arrependido, mas não está nada. Às vezes a gente diz da boca para fora que Jesus é o nosso Senhor, mas não é nada. Por quê? Porque todo arrependimento verdadeiro, irmão, se expõe à verdade, independentemente de quais sejam as circunstâncias que virão. Você entendeu isso? Ah, eu pequei, estou arrependido. Está arrependido? Então confesse o seu pecado a quem você atingiu diretamente. E aí nós vamos ver se você está arrependido mesmo ou não. Você entende, irmão? O modo de vida como nós vivemos está refletindo o reino de Deus. Nesse mundo em que nós estamos agora, de passagem. Em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17 ao 20, a Bíblia diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por isso se faz urgente que saibamos quais são as realidades do reino de Deus, através das quais Ele quer manifestar no mundo o seu amor, a sua graça, o seu poder. E há, sem dúvidas, em toda a Bíblia, muitas expressões, muitas realidades do reino de Deus sobre as quais nós poderíamos ficar refletindo aqui por dias, semanas, até mesmo por meses e anos. Entretanto, eu gostaria de destacar nesta mensagem apenas algumas que, em meu ponto de vista, são urgentes para este tempo presente. Quais são as realidades do reino de Deus através de Deus quer manifestar a realidade do seu reino nesse mundo, através de mim e através de você? Primeira realidade do reino que deve existir em nós e fluir através de nós para que Deus se torne conhecido no mundo é coragem. Fica comigo na sua casa, coragem. A coragem do reino não é como a coragem deste mundo, que por vezes se confunde com valentia ou ousadia burra. Isso não é a coragem do reino. Dizemos muitas vezes que temos coragem quando queremos dar expressão à vontade da nossa alma, que não temos certeza de estarem de acordo com a vontade de Deus. E sem medir o impacto disso em nossas vidas, contextos e relacionamentos, vamos adiante inconsequentemente. Veja só o que a Bíblia, a constituição do reino, diz sobre a coragem. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uau! Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo. Deus nos deu espírito de coragem. E como é que esse espírito se manifesta?
Esse espírito de coragem se manifesta em poder, se manifesta em amor e se manifesta em equilíbrio. Essa é a coragem do reino. A coragem do reino é aquela que se manifesta em poder, amor e equilíbrio. Poder espiritual, sobrenatural, para desfazer as obras das trevas. O Espírito de Deus, lembre-se, é a consistência do reino. O que é a consistência do reino? Poder. Esse Espírito está em nós, esse poder está em nós para desfazer as obras das trevas. Onde você identifica a ação das trevas, a ação maligna nesse mundo, você identifica também um ponto sobre o qual você pode incidir com a autoridade espiritual do reino de Deus para desfazer as obras das trevas e manifestar o reino. Onde há uma injustiça acontecendo, você pode ir lá manifestar a justiça. Onde há medo governando a vida e a mente das pessoas, você pode ir lá e levar a paz do reino. Onde há tristeza, desânimo, depressão, você pode ir lá e manifestar a alegria do Espírito Santo, manifestar o reino. Essa é a coragem do reino. Amor para derrubar toda indiferença e injustiça. E equilíbrio para um bom testemunho ao mundo. Escute, é quando nós tomamos consciência do Espírito que nos habita, o Espírito de Deus, que nós nos tornamos capazes de desfazer com coragem as obras das trevas. Por que muita gente tem medo de dar ordens a demônios? Por que muita gente tem medo de dar ordens aos enfermos, de dar ordens a espíritos malignos? Porque não estão conscientes do Espírito que lhes habita. Não estão conscientes da coragem que carregam, do espírito de intrepidez, do espírito de amor e de equilíbrio. Você pode desfazer as obras das trevas com coragem. Você pode amar e fazer justiça aos injustiçados com coragem. E você também pode com coragem dizer não quando todos dizem sim, e dizer sim quando todos dizem não, numa expressão de equilíbrio e de moderação. Você entende, irmão, o equilíbrio do reino? É uma manifestação de coragem. A coragem do reino, ela se manifesta em equilíbrio. Equilíbrio para dizer não quando todos dizem sim, para dizer sim quando todos dizem não. Equilíbrio para ficar parado quando você não tem certeza se deve avançar ou não, se avançar é a vontade de Deus ou não. Essa é a coragem do reino. Você está cheio da coragem do reino. Escute isso aí na sua casa. Você está cheio da coragem do reino nesses dias, porque você está cheio do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nós. Eu gosto dessa expressão, o amor de Deus foi derramado em nós, porque eu penso num recipiente, e eu penso nesse recipiente sendo cheio de amor, cheio até transbordar. O amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito que Ele nos deu. O Espírito que Ele nos deu é o seu amor. O Espírito que Ele nos deu é o seu poder. O Espírito que Ele nos deu é o Espírito de coragem. Coragem. Não tenha medo do que os jornais estão dizendo. Não tenha medo do que os órgãos de saúde estão dizendo. Não tenha medo do que o ministro da Economia está dizendo. Não tenha medo. Não tenha medo, tenha coragem. Você está no reino de Deus. A realidade em que nós vivemos nesse mundo, ela não é a nossa realidade eterna, ela é a nossa realidade passageira, a nossa condição perene, a nossa condição passageira. Mas a nossa realidade perene, ela é a realidade dos céus. Por isso nós cantamos assim aqui na terra como nos céus. Toma o teu lugar. Era isso que Jesus estava dizendo quando ensinou os discípulos a orarem. Digam ao Pai: venha ao teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Não tenha medo. Essa não é a hora de os crentes se acovardarem com medo. Essa não é a hora de os crentes se esconderem na caverna com medo. Essa é a hora de os crentes se levantarem na coragem do reino, no amor e no equilíbrio do reino, para dar caminho aos perdidos, para brilhar a luz aos que estão nas trevas, para curar os enfermos. A enfermidade, a doença que assola o mundo hoje, o poder do reino está em nós para curar enfermos. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Isso é tão sério, irmãos, isso é tão grave.
Eu não sei se na última quinta-feira você acompanhou a nossa live de intercessão, mas um rapaz chamado Carlos, de Manaus, entrou na nossa live para agradecer pela cura instantânea que ele recebeu durante as nossas orações. Nós oramos pelos enfermos e ele recebeu cura lá em Manaus. Ele ficou alegre, compartilhou seu testemunho. Ele trouxe a sua filha para a sala, sua filha estava doente. Nós oramos, a sua filha ficou curada. Lá em Manaus. Ele disse assim, gente, ele disse lá na live, gente, espera aí, deixa eu chamar os vizinhos, tem muita gente doente aqui em Manaus. Eu falei, chama todo mundo, a gente vai esperar você aqui. Eu estou aqui com a dona Jacira, ela é do candomblé, a dona Jacira está aqui cheia de febre. Eu falei, bota a dona Jacira de joelho que a gente vai orar por ela. Dona Jacira, receba a cura em nome de Jesus. Nós oramos por ela, ela ficou curada, entregou a sua vida a Jesus. Essa é a coragem do reino. Quem é que pegou Covid aí? Quem é que pegou o coronavírus aí? Vamos orar. Está alguém entre vós doente? Disse Tiago. Chame os presbíteros da igreja, unjam essa pessoa com óleo e a oração da fé curará o enfermo. Jesus disse, curem os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos. Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, pegarão serpentes, se beberem algo mortífero, isso não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Sabe o que eu sinto aqui no meu espírito agora? Agora, eu sinto que só durante a pregação dessa mensagem tem gente sendo curada. Eu sinto que agora tem gente sendo curada. E se você estava aí com algum sintoma no seu corpo, com alguma restrição de um movimento, testa isso agora. Porque o Espírito das Escrituras, o Espírito de Cristo está tocando a sua vida agora. Você está sendo curado. Ponha uma mão para o alto no chat, ponha o seu testemunho no chat. Porque nós queremos compartilhar aqui o que Jesus está fazendo. Como seu pastor, eu quero despertar você para essa hora. A hora da coragem dos filhos do reino. Coragem, homem! Coragem, mulher! Não fique abatido, não fique cansado. Não fique entristecido, deprimido, escondido debaixo do edredom. Levante-se! O Espírito de Deus está em você. Daniel, mas está difícil, eu não tenho dinheiro. Jesus proverá a provisão. Escute a voz do profeta nessa noite. Ele proverá abundantemente e sobrenaturalmente todas as suas necessidades nesses dias. Um contrassenso enorme. A viúva está pronta para matar o seu filho. Porque ela não tem mais recursos. Matar o seu filho não, ela está pronta para preparar a última refeição para o seu filho. Sentar e esperar a morte, porque ela não tem mais recurso. Acabou todo o dinheiro. Acabou todo o dinheiro, toda a comida, todo o recurso. O profeta disse para ela, o que você tem aí? Eu só tenho um pouco de comida que eu vou fazer para mim e para o meu filho. E a gente vai esperar a morte. Olha o profeta. Você vai fazer essa comida que você ia fazer para você e seu filho aí. Dá primeiro para mim. Qualquer pai, qualquer mãe diria, você está louco. Dá primeiro para você. Mas aquela mulher teve fé. Fé na palavra profética daquele homem. E por causa da sua correspondência. Porque o reino de Deus é isso, irmão. Ele se manifesta quando há correspondência. Se você pega essa mensagem e não corresponde a essa mensagem amanhã na segunda-feira, é tempo jogado fora, na frente dessa tela. Mas se você quer ver o reino de Deus se manifestando, você precisa pegar esses princípios aqui, pô-los, encarná-los na sua vida amanhã, para ver a glória de Deus tocando a sua vida como nunca antes. E aquela viúva experimentou um milagre de provisão abundante, sobrenatural, porque ela ouviu a voz do profeta, porque ela obedeceu a palavra do profeta. Coragem, coragem, coragem. Essa é a primeira realidade do reino, que precisa existir em nós, e nós precisamos fluir nesse mundo. A segunda realidade do reino, que deve existir em nós e fluir de nós para o mundo, para que Deus se torne conhecido, é servitude. Servitude. Agora os verdadeiros cristãos serão provados. Agora a verdadeira igreja será provada.
Veja o que diz a constituição do reino em Mateus capítulo 20, do versículo 25 ao versículo 28. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos é que a autoridade desse mundo é poder para oprimir, mas a autoridade do reino é poder para servir. Sabe, quando nós falamos em autoridade espiritual, falamos na autoridade do reino, não estamos falando em autoridade para mandar, não estamos falando em autoridade para que as pessoas nos obedeçam, estamos falando em autoridade para servir. Nós mandamos, nós damos ordens nos demônios, mas as pessoas nós servimos. Essa é a autoridade do reino. O maior no reino é aquele que serve. O que tem mais influência no reino é aquele que serve. O que tem mais proeminência, mais importância no reino é aquele que serve. O que é mais admirado no reino é aquele que serve. Esta é a autoridade dos filhos de Deus, dos filhos do reino. Servir como uma expressão de quem Jesus é e do que Ele fez. Em dias difíceis, onde o mundo se enclausura para proteger o que é seu, os filhos do reino se levantam para servir e compartilhar o que é de Deus sobre os nossos cuidados. Você entendeu? Eu tenho muito pouco, Daniel. Faz que nem aquela viúva fez. Reparte. Reparta. Alguns pães e alguns peixinhos era pouco para alimentar a multidão. Jesus pegou aquele pouquinho, fez um milagre, transformou aquilo uma quantidade enorme de comida que alimentou mais de 5.000 pessoas. Jesus só vai repartir milagrosamente na sua vida aquilo que você está disposto a dividir. Jesus só vai multiplicar milagrosamente na sua vida aquilo que você está disposto a repartir, a dividir. Ninguém tem tão pouco que não possa abençoar. Ninguém tem muito que não precise receber. Todos nós precisamos estar imbuídos do espírito de servitude do reino nesses dias, irmãos. Se baterem na sua casa pedindo alimento, dê. Se baterem na sua casa pedindo dinheiro, dê. Se te chamarem para entrar numa mobilização por alimentos, entre. Se te chamarem para orar por alguém, vá. Se te chamarem, dê. Reparta, reparta, reparta. Essa é a hora da igreja se levantar no espírito do reino, no espírito de coragem, mas também no espírito de servitude. Porque essa é a natureza de Jesus, o nosso rei, o rei do reino em que estamos. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Precisamos nos lembrar que o cenário de hoje é a melhor oportunidade para a manifestação da servitude do reino. É a hora em que as pessoas mais precisam, é a hora em que as pessoas mais vão precisar. Que sejamos como aqueles em quem sempre se poderá encontrar socorro e abrigo em tempos difíceis. Se o rei do reino viveu para servir, o que nos leva a acreditar que não devemos fazer o mesmo? Não faça como todo mundo está fazendo. Se você está no reino de Deus, você não tem esse direito. Não faça como todo mundo está fazendo. Não se enclausure, não se esconda, não guarde o que é seu. Quando todo mundo se esconde e guardar o que é seu, apareça, revele-se como um filho do reino. Digam: peguem o que vocês precisam. Uau! Servitude. A terceira realidade do reino que deve existir em nós e fluir através de nós para que o reino de Deus se torne conhecido no mundo é sabedoria. Esses são dias de coragem, dias de servitude e dias também de sabedoria. Tornamos Deus conhecido no mundo quando nós permitimos que o reino dele se expresse por meio de um viver sábio. Provérbios 2, do versículo 1 ao versículo 11. Acompanhe a leitura, porque ela é um pouquinho extensa. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento,
Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Uau! As recompensas da sabedoria. A Bíblia também diz, em 1 Reis, capítulo 2, do versículo 2, 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. Essa passagem, ela conta a história de quando Salomão assumiu o reinado, e Deus disse para Salomão, assumiu o reinado no lugar do seu pai Davi, e Deus disse para Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. Cara, se Deus aparecesse agora para você e te dissesse, pede o que você quiser que eu vou te dar, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, muitos, incontáveis números de cristãos não fariam o que Salomão fez. Talvez eu e você não faríamos o que Salomão fez. Olha o que Salomão disse: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Salomão não pediu vitória sobre os seus reis oponentes. Salomão não pediu riquezas. Salomão pediu sabedoria. E Deus disse para ele, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar riquezas e vou te dar vitórias. Olha só, a palavra hebraica para discernimento, como nós lemos nesse texto, ou entendimento em outras versões, o que Salomão pediu a Deus é chama, que significa ouvir. Isto quer dizer que a sabedoria que Salomão buscava não era um entendimento extraordinário para ser um governante autossuficiente, que teria todas as respostas, mas um coração humilde, que soubesse ouvir a mente e o coração de Deus. Essa foi a sabedoria que Salomão pediu. A capacidade de ouvir e discernir o coração de Deus. A chave da sabedoria é ouvir Deus e buscar entendimento sobre a sua vontade. De novo, sobre o Espírito do Reino, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Cristo, para que entendamos as coisas que temos recebido dele gratuitamente. Mas ao final da passagem, Paulo vai dizer que o Espírito de Deus é a mente de Cristo. Uau! Nós temos a mente de Cristo, nós temos a sabedoria de Cristo. O que nós precisamos nesses dias de insensatez, o que nós precisamos nesses dias de confusão, é manifestar com ousadia a sabedoria de Cristo, ouvindo e discernindo o que Deus está dizendo. Dias de coragem, dias de servitude, dias de sabedoria. Aguenta aí. Outra realidade do reino que a gente precisa fluir nesses dias é beleza. Salmo capítulo 96, versículo 9: adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. O que nós devemos saber sobre a beleza do reino é que não se trata de um padrão estético definido pelo homem, mas uma experiência com uma das expressões da glória de Deus. A glória de Deus é bela. Devemos buscar ao Senhor por uma experiência que nos permita tomarmos consciência do esplendor da sua glória, da beleza da sua santidade. Pois assim então nós teremos o padrão divino que nos constrangerá a abrir espaço para que essa beleza toque todas as áreas da nossa vida, irmão. Nós temos dificuldades para viver em santidade porque não contemplamos a beleza da sua glória, a beleza da sua santidade. Porque quando nós contemplarmos o esplendor da sua glória, a beleza da sua glória, a beleza da sua santidade, nós teremos um padrão que nos constrangerá a viver aquém disso. Não pode ser menos do que eu vi, não pode ser menos do que eu toquei. O esplendor da glória, a beleza da santidade. O belo sempre será uma expressão de honra a Deus. O belo sempre atrairá a atenção do mundo à nossa volta, ao Deus Criador de todo o universo.
Toda expressão de beleza autêntica, mesmo que inconscientemente, tem o poder de despertar expressões de adoração. Por exemplo, quando nós contemplamos algo que é realmente belo, a nossa alma sente a necessidade de glorificar aquele que é a fonte da verdadeira beleza. Você está diante de um cenário lindo, belo, e você, uau, como isso é lindo, como isso é belo. Uma expressão do esplendor da glória de Deus, porque o reino de Deus é um reino de beleza. Que as nossas vidas em todas as coisas sejam belas ao mundo, como uma expressão da realidade do reino em que nós estamos, do reino do qual somos cidadãos. A minha oração e desejo é que o divino afete o nosso padrão de beleza para uma vida atraente e de esplendor no espírito, na alma e no corpo. São dias de beleza, esplendor no corpo, na alma e no espírito. A última realidade do reino sobre a qual quero falar nessa noite: excelência. São dias de coragem, dias de servitude, dias de beleza, dias de excelência. Em Daniel capítulo 5, versículos 11 e 12, a Bíblia diz: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de seu pai se achou nele luz. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Olha o testemunho que deram de Daniel no reino de Nabucodonosor. Existe alguém no teu reino que tem um espírito excelente, o espírito dos deuses. Uau! Espírito excelente. O reino de Deus é um reino de excelência, irmãos. E o mundo vai precisar da excelência do reino de Deus sendo manifestado pela igreja de Jesus, especialmente no pós-pandemia. A excelência do reino, ao contrário do que muitos pensam, não é sinônimo de perfeccionismo, mas a excelência do reino é entrega e adoração radicais a Deus. Excelência não é fazer tudo perfeito, mas fazer o seu melhor com tudo que você tem. Nós podemos não ser os melhores ou os mais inteligentes em algo no mundo, mas sempre podemos brilhar ao aplicarmos o nosso melhor para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para ser feito em Deus e para Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Você está sendo um marido para a glória de Deus? Você está sendo um pai para a glória de Deus? Você está sendo um funcionário para a glória de Deus? Você está sendo um empresário para a glória de Deus? Você está sendo um servo para a glória de Deus? Você está sendo um ministro para a glória de Deus? Ou está meia boca, ou está mais ou menos? Está no limite da sua capacidade? Você está dando o melhor com tudo que você tem? A igreja de Cristo será exigida, excelência será exigida da igreja de Cristo. Quando todas as áreas de nossas vidas, espiritual, emocional, profissional, acadêmica, na família, nos relacionamentos, se tornam uma oferta a Deus, nós nos tornamos uma via livre para a manifestação da excelência do reino em nós, para a glória de Deus. A excelência honra a Deus e inspira as pessoas, irmãos. Que a nossa vida seja uma expressão da excelência do reino de Deus. Eu vi isso quando eu fiz faculdade. Muitos crentes, eu estudei com muitos crentes que eram estudantes meia boca, estudantes que colavam, estudantes que não sabiam nada. Falta de excelência. Quer ser honrado por Deus como? Não honra a Deus na vida acadêmica, vai ser honrado por Deus na sua profissão? Não vai, irmão. Então a gente precisa permitir que a excelência do reino toque todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo, em todas as coisas, para que sejamos embaixadores fiéis e responsáveis. Michel de Louvor pode vir. Fiéis e responsáveis do reino de Deus que representamos, e que através de nós Deus seja visto, admirado e desejado por todas as pessoas. Que a poderosa palavra do nosso Deus toque profundamente em nossos corações, derrubando toda a insensatez, para que prevaleça a sabedoria do reino. Derrubando toda a estética caída, para que prevaleça a beleza do reino.
e derrubando toda displicência e desordem, para que prevaleça a excelência do reino. Em nome de Jesus, que nesses dias nebulosos de incertezas e insegurança, os filhos do reino se levantem na realidade do seu evangelho, para que o mundo saiba que Jesus é Rei. A pandemia é sinal de que Jesus está voltando, o fim dos tempos? Não, claro que não. Mas como assim, Daniel? Jesus disse, olha, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, não é o fim. Vocês vão ouvir falar de pestes, terremotos, não é o fim. Mas Jesus disse, quando este evangelho do reino tiver sido pregado em todas as nações para testemunho de Deus, então virá o fim. Tem muito evangelho sendo pregado no mundo afora, agora mesmo, mas não é necessariamente o evangelho do reino. Evangelhos denominacionais, evangelhos pervertidos, evangelhos mentirosos, mas não o evangelho do reino. Por isso é hora de nos levantarmos, para tomarmos consciência da centralidade da mensagem do reino na nossa vida cristã e na obra de Jesus Cristo, porque a salvação não é o fim, a salvação é o começo de uma vida extraordinária com Deus no seu reino. E o reino de Deus, escute isso, por favor, escute isso. O reino de Deus é um reino de coragem. O reino de Deus é um reino de servitude. O reino de Deus é um reino de beleza. O reino de Deus é um reino de sabedoria. E o reino de Deus é um reino de excelência. Nós seremos exigidos, a igreja de Cristo será exigida. Precisamos estar firmemente posicionados no evangelho do reino, na mensagem do reino, para que o mundo tenha da igreja aquilo que Deus quer dar ao mundo através da igreja. Para que a igreja manifeste no mundo a realidade de quem Deus é, do que Ele faz, do que Ele pode, do que Ele tem, do que Ele quer. Eu e você precisamos nos levantar nesses dias. Tudo bem que você seja encorajado, ok, irmãos? Tudo bem que você seja, tudo bem, mas por favor, não fique aí, não fique nesse lugar de vitimismo, não fique nesse lugar, irmãos. Essa mensagem, escute bem, essa mensagem, ela não tem, essa mensagem, ela não é uma mensagem para um determinado grupo de pessoas, ela não é uma mensagem para quem não passa necessidade, ela não é uma mensagem para quem não é pobre, essa mensagem é para todo mundo, irmão. Se existe um filho do reino agora vivendo em pobreza e miséria, essa mensagem é para ele. Ele precisa saber que ele precisa se levantar na realidade do reino, para saber que o seu rei é um rei abundante, e o seu reino é um reino de abundância, e que ele não é mais escravo da miséria, ele não é mais escravo da escassez. Se alguém rico, precisa tomar mais cuidado ainda, porque ele precisa saber que no reino de Deus, Deus exige muito dos ricos. Deus exige ainda mais serviço, Deus exige ainda mais altruísmo, Deus exige ainda mais serviço, doação. É para todo mundo essa mensagem, irmão. O reino de Deus, Jesus disse, vão procurar o reino de Deus aqui ou ali, e o reino de Deus não estará nem aqui nem ali, porque o reino de Deus está em vós. Você está no reino de Deus, o reino de Deus está em você. Não deixe que as realidades do reino, não deixe que o evangelho do reino se perca no meio dessa pandemia, no meio dessa confusão, no meio desse medo, desse pânico que estão tentando tomar o seu coração de assalto. Se levante na coragem do reino, se levante na servitude do reino, se levante na beleza do reino, se levante na sabedoria do reino, se levante na excelência do reino. Faça Deus conhecido no mundo, agora com o que você tem, com o máximo do seu esforço, e Ele vai brilhar a sua glória sobre a sua vida. Ele vai mudar os seus contextos, Ele vai mudar as suas circunstâncias. Ele virá e mostrará ao mundo que Ele é Rei sobre você e por você nesse mundo. Em nome de Jesus.